Olá, meus irmãos. Hoje é segunda-feira e dia 15/11 nós estamos meditando o Evangelho da cura do cego de Jericó. E uma das perguntas que o cego e uma das argumentações do cego é pedir a cura ao Senhor. Senhor, Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E que hoje, meus irmãos, é um grande ensinamento para cada um de nós. No Evangelho de hoje, meus irmãos, nós continuamos tirando lições dadas por Jesus em seu caminho para Jerusalém. O Evangelho de hoje, dito por São Lucas, conta que como Jesus, depois de anunciar a sua paixão, a sua morte, curou esse cego. E dentro deste contexto, na subida de Jerusalém, a incredulidade dos apóstolos era algo muito forte. Os apóstolos ficavam como cegos diante do anúncio do Evangelho. Então, Jesus não para de dar lições para que os apóstolos possam entender o sentido da sua missão. A intenção de Lucas é bem clara e ele nos diz aqui, para compreender o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, é preciso abrir os olhos da fé para entender as Escrituras. Os meios humanos são inadequados. Nós precisamos deixar-nos conduzir por um outro para descobrir essa luz. Como Deus é luz, Ele colocou os seus olhos nos olhos de Jesus para poder olhar para nosso mundo como ninguém neste mundo. O cego chega ao Senhor e Senhor, quero ser curado. Enxerga, pois, de novo, tua fé te salvou, disse Jesus ao cego. Existe um provérbio árabe que diz assim: venha a mim com teu coração e eu te darei os meus olhos. E Jesus dá a luz a este homem. Venha a mim com teu coração. Temos que nos aproximar de Jesus com o nosso coração, com a nossa coragem de ver e vê-lo de todo o coração e de ver o mundo e os outros homens com os olhos de Deus. A fé é um grito de socorro. Jesus, tende piedade de mim. Nós jamais podemos desistir de gritar o nome de Jesus para pedir socorro como socorro. Como Pai, Deus vem ao nosso encontro. Como pediu o cego, mendigo, nós devemos gritar. Não há nada que seja mais belo e formoso na vida de um homem do que poder ver, do que poder enxergar. É um olhar de Deus a nós e nosso olhar para o próprio Deus. Interessante nós notarmos que no Evangelho, depois de ser tocado por Jesus, ele está à frente de Jesus para depois seguir Jesus. Quando nós temos a nossa experiência com Cristo, nós devemos deixar-nos iluminar por Ele, deixar com que nossa face encontre a face de Deus, para depois seguirmos os passos de Deus. Jesus pergunta ao cego: o que queres que eu te faça? E o cego sabe muito bem daquilo que ele quer: Senhor, que eu veja. Enxerga, pois, de novo. E a palavra de Jesus devolve ao cego a vista como símbolo da fé. Por isso, o evangelista São Lucas, ele vai nos ensinar. Ele seguia Jesus. Que nós que um dia tivemos os nossos olhos abertos para Deus, nunca limitemos o nosso seguimento a Jesus. Que nós, meus irmãos e minhas irmãs, tenhamos os nossos olhos abertos. O cego não pede outra coisa, senão, Senhor, que eu veja. Peçamos a graça de ver segundo a vontade de Deus. E os nossos olhos servem para enxergar os caminhos de Jesus, e por isso nós devemos talvez nos perguntar: e os nossos olhos servem para enxergar os caminhos de Jesus ou para ver os defeitos dos outros? Quem enxerga apenas os outros é porque não viu a luz de Cristo e não viu a luz divina. Precisamos rezar com o cego mendigo.
Senhor, que eu possa enxergar de novo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.